Olá, esse é meu canal sobre educação e eu me chamo Carolina. E no vídeo de hoje, como vocês já me acompanham aí no canal, eu vou trazer um gênero textual e hoje o gênero que eu vou trazer é o gênero conto infantil. Antes de começar aí a sequência didática, vou pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, nesse botãozinho de se inscrever-se. E me siga lá nas redes sociais, no Eu Carol Pedagoga. Porque lá sempre estou compartilhando o meu dia a dia real aí de professora, né? Minha rotina. Então vamos lá começar a sequência didática do gênero textual conto infantil. Como você já sabe, eu sempre vou estar olhando para este lado aqui, porque é o lado onde eu estou lendo os slides aí, né? Bom, hoje eu quis trazer o gênero conto infantil, que eu acho que é uma coisa que tá sempre no dia a dia da criança, que ela já nasce com isso, né? Escutando esses contos infantis. Quando você fecha o olho e pensa conto infantil, vem um monte na sua cabeça, porque a gente sempre ouviu os contos. E eles têm uma importância na sociedade que eu acho que a gente nem imagina, mas eles têm, né? Porque eles contam aquilo que nós passamos no dia a dia, né? Conta o bem, conta o mal, a justiça, solidariedade. Então, nas entrelinhas e nas linhas, eles falam muito sobre a humanidade, sobre o mundo. Então, contar histórias, falar sobre os contos tradicionais aí, para quem não sabe, os contos infantis ou os contos maravilhosos ou os contos aí, eles vêm de muitos e muitos anos atrás, de tradições orais, de contos de tradições orais, onde algumas pessoas reuniram esses contos e fizeram uns livros aí, né? E que foi passado de geração em geração até chegar nos nossos dias atuais aí, que depois vem os filmes e tudo mais, que é uma longa discussão. Mas que hoje eu só vim trazer mesmo é, uma sequência didática aí. Então aqui eu coloquei orientações para os professores. Os contos, né, eles são gêneros literários e que registram pensamentos e fantasias do homem e sua relação com o mundo. Então é essa relação mesmo, né? E elas perpetuam ao longo da história e por isso que elas continuam tão firmes nos dias de hoje. Porque elas contam mesmo essas condições humanas que nós temos dentro da gente, né? O bem, o mal, a inveja, a raiva, o medo. Então, dentro das histórias, a gente encontra sentimentos que nós, no dia a dia, temos aí, né? Então, por isso que a importância do conto infantil e dos contos aí. Qual é o objetivo, né? O objetivo é explorar os contos infantis e o prazer de ouvir as histórias, que eu acho que é o principal aí dessa sequência. Então vamos lá para o primeiro momento. Você vai disponibilizar textos ou livros, ou os dois, que são desses contos aí tradicionais aí, mas também leve alguns que são os contos infantis, que são os contos aí de tradição oral, que foram passados e que hoje são os contos maravilhosos e tudo mais, mas que saiam um pouco desse comum. Não leva só Bela Adormecida, Branca de Neve, leva outros também, sabe? Que as crianças, quando elas baterem o olho, elas jamais imaginariam que são contos que são dessa mesma linha aí, né? Dos contos maravilhosos aí. Leve contos diferentes, né? Em roda ou em grupo, peçam para eles lerem, assim, por deleite mesmo, os textos e os livros escolhidos. E depois que eles já tiverem desfrutado desse momento prazeroso aí de ler, de olhar, de procurar, de investigar, de conversar em grupo aí na roda, faça perguntas. Faça perguntas, questionamentos que levem as crianças a pensarem e trabalhar um pouco essa oralidade aí deles, né? Então pergunta: alguém conhece algum livro escolhido? Como você vai levar livros, tantos que são aqueles bem conhecidos, que é Bela Adormecida, Branca de Neve, Tarará, Tererê, e contos que não são conhecidos, tão conhecidos assim? Vai ser legal esse questionamento. Alguém conhece o livro escolhido?
Por que vocês escolheram esse livro, né? Específico? Qual é o título desse livro? Sabe quem escreveu esse livro? Ou quem ilustrou esse livro? Porque geralmente, eu tô falando aqui do livro, né? Mas pode ser que seja o texto. É muito importante que o livro esteja lá também, apesar de você levar textos. Porque você trabalhar essa questão do autor, quem escreveu esse livro, essa é muito importante. Você trabalhar quem é esse autor, trabalhar quem ilustrou. Você tem que levar isso para o aluno. Então, não deixe de fazer esse questionamento, trabalhar essa oralidade, essa reflexão em roda aí, ok? Um segundo momento aí. Gente, se vocês perceberem, eu mudei um pouquinho essa sequência didática. Eu não coloquei quantidade de aula, nem recursos, porque em específico, essa sequência didática em específico, é uma sequência didática que eu quero deixar vocês mais livres para acrescentar. Como eu sempre falo em todos os vídeos aqui, essa sequência é um norte, mas não é uma coisa que vocês devem seguir à risca, assim, né? Vocês têm que acrescentar a partir do contexto que vocês estão dentro da sala de aula, dos alunos que você tem, né? As crianças que você está trabalhando aí. Então, é um norte, mas não é coisa que é para seguir à risca, assim. Então, por isso que eu preferi não colocar qual ano mais adequado. Você pode adaptar para a idade que você está aí, né, trabalhando, qual idade que você está, qual série, ano que você está trabalhando. Você pode adaptar a quantidade de aulas, tudo vai depender do interesse das crianças. Então, por isso que eu não resolvi colocar nessa sequência didática. Mas voltando para o segundo momento. Faça uma votação e escolha um livro para a turma toda. Eu acredito, assim, uma opinião pessoal, que eles vão escolher os contos mais tradicionais aí, que eles conhecem. Então, eu acredito que seja isso. Então, logo em seguida, leia este conto para as crianças e pare no meio da história. Você começa a ler, faz toda aquela preparação, né, para a história. Leia a história antes em casa também. Não chega lá e lê ali de qualquer jeito. Não faça isso, pelo amor de Deus. Leia a história antes. E comece a ler como se você estivesse dentro da história mesmo. Imagine que você estivesse lá dentro. E aí pare no meio da história. E no meio da história, você peça para que as crianças imaginem como que vai ser o final. O legal seria trabalhar com uma história que eles não conhecem muito. Porque aí eles vão ter que imaginar esse final, né? Que eu acho que é o mais interessante aí nesse caso. E depois, comece a conversar. O que vocês acham que vai ser o final? Dialogue muito, troque experiência com os alunos. E depois peça para que eles desenhem ou escrevam aí como seria o final dessa história. Ou os dois, né? Pode desenhar, só escrever, ou desenhar e escrever. Que eu acho que é interessante eles organizarem essa ideia. Imaginar, gente, eu acho que o final podia ser assim, podia ser daquele jeito, tarará. Essas histórias, todas as histórias, né? Proporciona essa imaginação. Mas quando você deixa esse quesinho, assim, deles imaginarem mesmo o final, vocês vão ver como que vai sair cada coisa que vocês não imaginam. Depois disso, você vai retomar o terceiro momento aí. Retome a leitura do texto. Leia o texto desde o começo, se vocês preferirem, ou continue a partir do momento que vocês pararam. E revele o que realmente acontece no final da história. Pergunte: e vocês? Gostaram do final do autor disponibilizou ou preferem o final que vocês escreveram? Eu acho que é um questionamento muito interessante para se fazer. Quarto momento, porque aí você leva uma crítica, né, uma reflexão mesmo, construtivista aí em relação ao final da história. Quarto momento, eu acho que esse plano de aula é um plano que eu trouxe muito para reflexão mesmo, para refletir muito, né, para trazer esse prazer da leitura, que é muito importante, mas essa reflexão muito importante das histórias também, que é o quarto momento, tem tudo a ver com isso também, ó. Levante reflexões e críticas construtivas, claro, sempre, sobre os personagens dos contos, como eles eram
e como seria na atualidade. Porque o contexto que essas histórias foram contadas e depois recolhidas e depois escritas aí nos livros e tal, era um contexto totalmente diferente do contexto que nós vivemos hoje em dia, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre como que a Disney tem mudado muito o... a maneira como que ela tá levando os contos de fadas. Já teve coisas muito assim. Eles já. Porque os contos originais mesmo, os contos originais, eles não têm nada a ver com os contos que a Disney faz, né? Não tem nada, nada, nada a ver. São contos bem mais tenebrosos, assim, que contam coisas da humanidade mesmo. E a Disney vai lá e inocenta um pouco essas histórias. Deixa elas mais boas para as crianças ouvirem. Mas eu acredito que as crianças podem ouvir de tudo, porque a vida é assim mesmo, né? Então, essas eles têm trazido muito mais a atualidade, né? Colocando princesas de calça, eu já vi isso muito aí, trazendo a diversidade aí das raças, vamos dizer assim, né? Não trazendo só uma. Então, acho muito interessante essas mudanças, mas acho interessante trazer essa reflexão para dentro da sala de aula também, para as crianças pensarem, né? Porque não existe uma coisa ideal. É o contexto que você vive. Então, se o contexto de hoje é assim, como que essa história se encaixa nesse contexto? Como que essa história se encaixava naquele outro contexto de antigamente? Né? E discute, uma discussão mesmo. Ah, mas são crianças muito pequenas, você acha que deve acontecer isso? Com certeza. Eu afirmo com todas as palavras. Sim, vocês devem discutir, sim. As crianças entendem, as crianças gostam de falar, elas gostam de se posicionar, elas gostam de dar opinião. E vocês têm que deixar elas darem a opinião delas, né? Que é muito importante aí para o processo de ensino e aprendizagem. Conhecer os conhecimentos prévios das crianças. Então, e se o contexto de vida e tempo são os mesmos de hoje em dia? Perguntar, né? Você pode trabalhar aí o tempo, era uma vez, antes, depois e tal. Você pode trabalhar essa questão do tempo. Vocês podem trabalhar muita coisa, como eu sempre falo pra vocês. Trabalhar essa coisa do contexto mesmo, né? Como que é o contexto de antes e o de agora, que eu acho que é o mais interessante para esse quarto momento. O quinto e último momento aí, depois de vocês terem falado muito, muito sobre os contos, sobre os textos, os personagens, o autor, o ilustrador, ter trabalhado muito isso em várias aulas, em decorrentes aulas aí, você chega no quinto momento e pede para eles fazerem uma pesquisa e procurarem trazerem filmes que não sejam da Disney, porque tem filmes reais, oficiais aí, que não foram a Disney que produziu, sobre esses contos, né? Sobre esses contos aí. Porque esses contos, eles são sempre recontados e sempre são uns filmes, vamos dizer assim. Então, trazer algumas referências dos filmes para os textos escritos aí, né? E vice-versa, da mídia para o texto, do texto para a mídia. Então, amplie o repertório dessas crianças, desses contos, não traga só os contos tradicionais aí. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição outras sugestões de contos, tá? Vai lá, se você quiser descobrir outras sugestões, vai na descrição que vai estar lá escrito. Vou deixar algumas sugestões de filmes também nas descrições, caso vocês queiram trabalhar com suas crianças. Carolina, eu posso trabalhar com crianças de primeiro ano? Pode. Carolina, eu posso trabalhar com crianças de segundo ano? Pode. Posso trabalhar com terceiro ano? Pode. Quarto ano? Pode. Quinto ano? Pode. Isso vai depender da sua prática, né? Você com a sala. Eu acho que trabalhar com conto sempre, sempre, sempre é válido. Em qualquer ano e idade. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui é a referência da onde que eu tirei o vídeo. O vídeo não. O texto, né? Onde que eu peguei uma referência. Se vocês depois quiserem pegar o texto na íntegra,
Acho que é isso mesmo. Só vocês digitarem lá no Google, que eu acho que acredito que vocês acham, tem em PDF e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que você se inscreva aqui no meu canal, assim você me ajuda e ajuda a divulgar mais para mais professores participarem dessa comunidade de professores. Deixe o seu like, se inscreva lá no meu canal do Instagram, né? Siga lá no meu canal do Instagram, que é o Eu Carol Pedagoga. Até um próximo vídeo. Lembrando que os vídeos aqui são todas as semanas. Até!